Exaltado e engrandecido seja o nosso Senhor. Vamos mais uma vez abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Para quem está anotando aqui ou acompanhando de casa, é o mesmo texto da semana passada. E se o Senhor permitir, será o mesmo texto da semana que vem. Romanos capítulo 8. Versículo 29 e o versículo 30. Assim diz o texto sagrado: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos fechar nossos olhos, aqueles que puderem, e elevar o nosso pensamento diante do Senhor. Faça a sua oração silenciosa, suplicando ao Senhor que seja gracioso com a sua vida e que fale com você nesta hora. Ore assim ao Senhor: por favor, Senhor, em nome de Jesus eu te imploro, fala comigo nesta hora. Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Engrandecido seja o Senhor, Rei eterno, invisível, mas real. Tua palavra nos ensina acerca de si mesmo, que ela é que ela é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até o ponto de separar a alma e espírito, junto e medula, e ainda é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, e não há criatura que não se manifeste em sua presença. Estamos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra, com temor e com tremor, com sujeição e submissão, e também com avidez para receber a porção que a nossa alma carece, ó Pai. Fala com o teu povo, Senhor, fala comigo, fala com o teu povo. É uma porção da tua igreja, a menina dos teus olhos, a noiva do Cordeiro, por quem ele verteu o seu sangue precioso na cruz. Que o teu Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração, Senhor, e habilite as nossas mãos para praticarmos a tua palavra. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós lermos um texto da Bíblia ou formos estudar um texto da Bíblia, a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. Eu não me proponho aqui a dar uma aula de hermenêutica, não é o meu propósito, mas pelo menos algumas dicas. Depois de você descobrir qual é o autor, uma pergunta importante é saber por que o autor escreveu aquela carta, ou aquele livro, ou aquele texto, ou aquela passagem. Isso ajuda a evitar, muitas vezes, interpretações que são
direcionadas ou parciais, em que cada um que lê um texto entende uma coisa diferente. Não, o autor tinha um propósito. Esse propósito é o propósito inspirado pelo Senhor, é isso que ele quer dizer. Não é que cada um interpreta o que quer. A carta tem um propósito. E uma carta densa como essa, aos Romanos, eu também não tenho a pretensão aqui de apresentar todas as razões claras, conhecidas, pelas quais o apóstolo Paulo a escreveu, mas eu vou destacar algumas eu já mencionei na semana passada, quando comecei a expor esse texto. Eu vou repeti-las de maneira breve e vou ampliar um pouco mais, certo? Uma das razões por que ele escreveu essa carta é porque, como sendo um apóstolo, um missionário, um enviado do Senhor a levar o evangelho a povos não alcançados, ele tem a intenção de ir pregar na Espanha, e ele quer o apoio da igreja de Roma. Eu li o texto para vocês na semana passada. Quem não pôde ouvir, está aí no nosso canal, está gravado. Então, essa é uma das razões. Ele quer pregar o evangelho para um povo não alcançado. Uma outra razão é que ele também quer pregar o evangelho na igreja de Roma. Alguns versículos que eu li semana passada, resumindo um pouco, lá do capítulo 1, ele diz assim, a partir do verso 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É fácil compreender por que ele quer pregar o evangelho na Espanha, porque o evangelho é o meio para que os que não conhecem Jesus possam conhecê-lo, possam crer em Jesus e ser salvos. Nós todos sabemos que o evangelho é um meio pelo qual o Senhor designou para que as pessoas fossem alcançadas. Ide, portanto, e fazer discípulos. Jesus deu essa ordem para a igreja, que pregasse o evangelho. Antes de subir aos céus, ele diz aos discípulos: vocês aguardem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas por que o apóstolo Paulo quer pregar o evangelho para crentes? Nós começamos a ver isso na semana passada. Eu acredito que as razões porque o apóstolo Paulo quer pregar o evangelho para pessoas já evangelizadas, prega o evangelho já para a igreja. Eu não disse isso na semana passada. Uma das razões, eu acredito, que é talvez pelo tempo em que esta igreja ouviu o evangelho pela primeira vez. Fazendo alguns estudos sobre os ciclos de uma igreja, você percebe que quando você vai começar uma igreja, há aquele ânimo inicial, os novos convertidos, você sabe disso, você deve ter tido essa experiência, aquele calor no coração, naquele primeiro encontro com Jesus, aquela fé inicial, aquele ambiente contagiante de alegria e satisfação e de amor por Jesus Cristo. Mas os anos vão passando, as décadas vão passando, e toda igreja corre o risco de perder muito dessa vitalidade. Essa igreja aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para ela mais de 30 anos depois que os primeiros convertidos chegaram lá. Então era uma igreja já com uma idade relativamente avançada para aqueles dias. Alguns comentaristas dizem que o evangelho chegou em Roma através daqueles primeiros romanos que ouviram o evangelho lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
na festa de Pentecostes, quando da descida do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Atos 2, da descida do Espírito Santo, Lucas, quem escreve o livro de Atos, ele faz um registro das pessoas que estavam reunidas lá naquele lugar, em Jerusalém, dentre os quais ele diz o seguinte: da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Então alguns comentaristas dizem que não há registro da visita de nenhum apóstolo para levar o evangelho em Roma, nenhum daqueles primeiros evangelistas ou diáconos como Filipe, por exemplo, que lá em Atos 8, ele sai por Samaria pregando o evangelho. Ele prega inclusive para aquele etíope, eunuco. Quem que levou o evangelho então? Foram esses primeiros romanos que ouviram o evangelho lá em Atos 2. Daquele dia até a carta, algumas décadas passaram. Então o apóstolo Paulo diz: eu quero ir pregar o evangelho para vocês, porque uma igreja, uma pessoa, depois de ouvir o evangelho, com o passar dos anos, ela tende a ter o coração arrefecido ou esfriado pelo primeiro amor. Vai ficando rotina, vai ficando costumeiro, vai ficando apenas religiosidade, apenas costume ou tradição. Não tem amor envolvido, o coração não está tão envolvido. É missa de culto presente ou culto de corpo presente. Está no culto e pensando no que está acontecendo lá fora. Então eu quero pregar o evangelho para vocês. Eu acredito que uma outra razão porque o apóstolo Paulo quer pregar o evangelho para eles é que esta igreja está sofrendo perseguições. É uma igreja sofrida. É uma igreja sofrida. Quando nós vemos uma cena real de violência, causa um grande desconforto em nós. Esses dias eu assisti um vídeo de um sujeito dando uns tapas na esposa, e a descrição lá é que ele era pastor, e ele fala com ela assim: ó, dobra a língua para falar comigo, e ela quietinha no sofá, e ele pá, dá um negócio ruim na boca. Agora você imagina criança sendo colocado na arena para as feras devorarem, porque você não quis negar sobre Jesus Cristo, você não quis abrir mão da sua fé em Jesus Cristo, você prefere ver seus filhos sendo mortos na arena, você prefere ver o seu cônjuge fincado num poste, embebido em betume e lançado fogo, queimando em praça pública para iluminar as ruas, porque você não quis negar Jesus Cristo. Eu digo que o sofrimento fez com que esse apóstolo entendesse: eu preciso falar do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça de Jesus Cristo para esse povo, porque é isso que pode, além de aquecer o coração deles que podem estar esfriando, é o que pode também dar um vigor para a fé desses que estão sofrendo perseguições tamanhas. E esse apóstolo Paulo sabe o que é sofrimento. Ele sabe que tipo de sentimento a gente tem quando a gente está diante de grandes provas. Ele mesmo, esse apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então ele está dizendo aqui: eu não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês fiquem sem saber o sofrimento que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo, diante dos sofrimentos e dos abalos das circunstâncias da vida, das provas, que é muito lindo cantar e falar da porta estreita e do caminho apertado, mas passar por essa porta apertada, andar por esse caminho estreito, só quem passa sabe que não é fácil. Falar e recitar que quem que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, é muito bonito cantar isso ou recitar em verso e prosa,
Agora negar-se a si mesmo, dizer não para si, fazer como esse apóstolo aos Coríntios diz: mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha a ser desqualificado. Passar por essa porta estreita, andar por caminhos apertados, sofrer as ofensas e as agruras desta vida não é fácil. Ele sabe que essa igreja está passando. Eu preciso pregar o evangelho para vocês. É por isso que no versículo que eu li ele diz assim: por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também em Roma, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. O que a igreja precisa, a igreja sofredora precisa de fé, e essa fé precisa estar firmada aonde? Na justiça de Deus, em saber que, olha o que estão fazendo comigo, Senhor, mas a minha fé está fundamentada na Tua justiça. Olha o que eu mesmo estou fazendo, mas a minha fé está fundamentada na Tua justiça. E como é que a justiça de Deus se revela? Se revela no evangelho. É por isso que os crentes precisam ouvir o evangelho constantemente, inclusive os crentes de Roma, inclusive os crentes da igreja presbiteriana de Votorantim. Mas eu imagino uma outra razão, meus irmãos. Eu digo imagino porque eu não li isso em nenhum comentário, uma dedução das minhas leituras da Escritura e da observação da minha própria vida cristã e do povo de Deus de um modo geral. Eu escrevo para vocês porque vocês podem estar com o coração arrefecido ou esfriando depois de tantas décadas. Nós encontramos parâmetro para isso em outros lugares na Escritura. Os crentes lá de Tessalônica estavam desanimando, porque quando eles ouviram o Evangelho, no Evangelho anunciava a volta iminente de Cristo. Os anos vão passando e Cristo não volta, e a gente está sofrendo e passando dificuldade. E aí? O apóstolo Paulo diz: calma, Cristo não tarda, como alguns estão dizendo aí. Vocês precisam relembrar o Evangelho. A outra razão que eu acabei de dizer, os sofrimentos. Eu preciso pregar o Evangelho para vocês, para que vocês estejam firmados diante das dificuldades. É a outra razão. São as próprias limitações pessoais, são as próprias fraquezas. É muito comum na nossa caminhada cristã, depois de algum tempo, a gente começar a ver que a santificação é um processo muito longo, e que nós muitas vezes estamos muito parecidos com o velho homem, que tem muitas coisas que a gente não quer mais fazer, mas a gente continua fazendo. Esse mesmo apóstolo Paulo vai escrever nessa mesma carta acerca de si mesmo: quanto ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele vai dizer isso no capítulo 7. Mas vejo uma outra lei no meu homem interior, que faz guerra e oposição com o meu homem interior. Eu tenho duas vontades. Quanto ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero fazer o bem, mas eu vejo uma outra lei no meu homem exterior: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu preciso pregar o evangelho para vocês, crentes de Roma. Sabe por quê? Porque vocês podem desanimar por causa das suas próprias fragilidades. Teve muita gente que estava sofrendo porque perdeu entes queridos, ou foi ameaçado de morte, ou de prisão, ou de exílio, e não abriu mão, não negou Jesus Cristo, e está sofrendo, precisa do evangelho. Mas algumas pessoas cederam para não ver o filho ser cerrado pelo meio, e essa pessoa agora está como Pedro depois de ter negado Jesus. Não sou crente, neguei Jesus para preservar minha vida, para preservar minha família. Eu neguei Jesus. Como eu posso ser cristão fazendo coisas como esta? Como eu posso ser tido como um discípulo de Jesus, falando ou pensando coisas assim? Nós cantamos um hino agora há pouco, você tem aí na estrofe, é o 75, é um hino que eu gosto muito, e essa segunda estrofe, meus irmãos,
é um clamor. Esse hino é uma oração, por isso que ele termina com amém, é uma oração. O autor começa dizendo assim: abatido em meu pecado, clamo a ti, ó bom Senhor. É uma oração. Mas na segunda estrofe, meus irmãos, ilustra justamente o que eu estou dizendo agora. Vamos ali, olha só, ele diz aí: cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso Deus de luz, mas ligado ao pecado. Como posso andar, Senhor? Como eu posso andar, Senhor? Dos contritos os delitos vem tirar, ó Redentor. Sentimento de culpa, o pecado está pesando nas minhas costas. Esse mesmo texto que nós lemos aí, do Salmo 32, Davi vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu calei dos meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então Paulo está escrevendo para os crentes de Roma, porque